Boa noite a todos, a todas, boa noite a todos. Hoje vamos conversar sobre povos e comunidades tradicionais de terreiro, abrindo aqui com a nossa querida Fabiana Cosa, sempre uma presença aqui, uma presença musical. Já está aqui, Pai Júlio já está conosco. Vão compartilhando essa live, vão compartilhando. Manda coraçãozinho para chegar o mais longe. Trouxe o Alpé pra defender seu povo. E quem vai nascer de novo? Choro, choro, espalégé. Oi, pai, vira seu telefone. Banhado de sangue rio, autotiva da axé. Pega o cara, se bota pra temperar e pra reforçar o ori. Olá, pai, a sua bênção, seja muito bem-vindo ao nosso programa dominical, que se chama Gritos de Encruzilhada. Hoje nós teremos um grito duplo com o senhor e com Eked Joyce. E, pessoal, vão compartilhando, vão chamando as pessoas aí, que teremos uma conversa muito importante. Hoje estou recebendo Pai Júlio César de Andrade. Ele é assistente social, ele é mestre em serviço social pela Unifesp, ele é membro do Fórum Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é trabalhador, né, da política em assistência social, e ele vai nos contar um pouquinho, né, porque esse mês, vocês sabem que nós estamos conversando com os nossos políticos, não é? Quem é negro, vota em negro, né? Negro de axé. Então, nós estamos conversando com os nossos políticos, e Pai Júlio, ele decidiu, não é, fazer esse enfrentamento, não é? Decidiu assumir essa jornada mítico-ancestral na condição de candidato, não é, à vereança aqui em São Paulo. Ele vai nos falar um pouquinho mais sobre essa história. Seja muito bem-vindo, pai. Obrigado. Muito obrigado, Sidney, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Antes de mais nada, pedir licença aos que vieram antes de nós, os nossos ancestrais. Pedir licença para a minha ancestral venerável, a Yelorixá Abiaci Edum, que era minha mãe carnal, cujo herdei a casa de axé. Meu nome é Júlio César de Andrade, como muito bem apresentado pelo professor Sidney, grande querido, que eu tenho um grande respeito pelas suas produções, pelo grande homem de axé que ele é. A minha trajetória é dentro da casa de Odorixá, mas também tem uma militância que desde os meus 13 anos eu milito no Fórum Regional dos Direitos da Criança e Adolescente. Eu sou aqui de Guaianazes, periferia da cidade de São Paulo, e eu vou pedir licença, antes da gente começar, Sidney, para fazer evocação de Exu, para que Exu traga a comunicação para nossa reunião, para que Exu traga a força para a gente, para que Exu traga o equilíbrio. Ilemopé, 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 Exu Mopé, Exu Mopé, Exu Mopé. Laro Yishu, Laro Yishu, Laro Yishu. Exu, Otaorixá, Oxetura Niorocoba Bamowo,
Alago goijani urukoya um pé, shodara, o mokurindorofim, ole chonchon sioricelese, koje de beni, aquilayo, laimuti e chukuru, assuntum osi laini tiju, exua patafomolimu, ofiokuta, de poio, logemorum alakalu, paparara tucamachecha, exumachemi enono berimbioshe, laro yishu, laro yishu. Laro Yishu. Axé. Primeiro, Laroye, Exu. é, Pode falar, pai, pode falar. agradecer o convite. Para mim é de grande alegria estar com o senhor, além de ser um grande doutor, um grande pesquisador. Nós tivemos uma live juntos recentemente, né? Sobre direitos da criança e adolescente. E a gente está aqui para louvar os nossos antepassados, para falar um pouco da importância da política e da relação da Casa de Axé com as relações da sociedade. E aí eu queria saber como é que vai ser. A gente espera a companheira Eked, ou primeiro sou eu e depois Eked? Não, nós primeiro, ela vem às 23. Nós temos 1 hora para conversar. E eu já tenho as minhas perguntas, eu faço o entrevistador. Né? Porque as pessoas elas querem compreender, né? Quer dizer, compreender um pouco. Nós temos conversado, né? Esse mês está dedicado a uma conversa sobre vários assuntos e a gente tem feito um grito duplo justamente para trazer os candidatos nos quais votaremos, né? Nós votaremos efetivamente nesses candidatos. E aí, pai, a minha primeira questão, não é justamente porque nós sabemos que nós estamos diante de um grande desafio, né? Nós estamos diante de um grande desafio porque, em alguma medida, a dimensão política dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, essa dimensão política ela foi despotencializada, né? Nós fazemos bem política interna, mas a gente não tem feito uma política externa, uma política que extrapole os muros do terreiro, né? Enfim, sim, nós sabemos que isso tudo é resultado do racismo, não é? Do epistemicídio, do pacto narcisista da branquitude, mas olha só, eu estou muito feliz porque eu recebi os dados e nós nunca tivemos tantos candidatos negros concorrendo, negros, categoria pretos e pardos, são cerca de 14% de pretos, e aí você tem 35, 36 de pardos. E aí essa é a minha primeira questão. O que significa isso para nós, pai? Essa virada? Primeiro que essa virada é resultado de uma luta histórica do movimento, né? É resultado de uma luta histórica e de um enfrentamento significativo, principalmente encabeçado pela Coalizão Negra por Direitos e pela figura do nosso querido companheiro de luta, nosso padrinho político, o Douglas Belchior, né? Foi um dos impulsionadores a levantar esse debate e a fazer esse enfrentamento, primeiro da equidade na distribuição dos recursos públicos e do financiamento das campanhas para a população preta, e segundo, para garantir o processo tanto de inscrição como de financiamento. E a gente sabe que na sociabilidade racista, o financiamento se torna uma estratégia também de aniquilar nossa possibilidade de fazer a votação viralizar. Em terceiro lugar, acho que tem uma questão importante, que é o processo histórico das mobilizações do movimento negro.
nós nunca nos calamos historicamente. Se a gente pegar o processo histórico, né, Abdias do Nascimento, já em 1950, já estava fazendo disputas e enfrentamentos políticos. A questão é que sempre fomos muito poucos e a casa, né, as câmaras municipais ainda são a casa dos brancos. E a gente precisa ter isso muito efetivo nas nossas mentes, nos nossos corpos, nos nossos corações. A Casa de Axé, ela tem um papel fundamental na disputa política. Primeiro que nós somos todos e todas cultuadores, indiferente da sua tradição, se é Jeje, se é Nagô, se é Umbanda, se é Queto, ou se é, como no meu caso, do Ifá, né? Nós somos cultuadores de Ebé, que é a sociedade espiritual dos nossas grandes divindades que nos trazem força, que nos trazem doçura, que nos trazem alegria. Além disso, nós cultuamos uma outra divindade chamada Ududua, que é a mãe da sociedade, a quem gera o ventre da construção sócio-histórica da sociedade a partir da compreensão dos grupos étnicos iorubá. Então, para nós que somos de Axé, que temos compromisso com o Ebé, que é com a sociedade, nós temos o dever de se posicionar politicamente. Primeiro, para falar que a sociedade Uboni é uma sociedade que tem uma forte ascensão a partir de 1830, como uma estratégia de enfrentamento ao processo de colonização no continente africano. E essa sociedade secreta, ela resiste até hoje preservando a cultura e a identidade de grupos e de tradições de orixá na Nigéria. Se nós somos descendentes dessa filosofia, é o nosso dever assumir o compromisso de mudança com a sociedade. Porque nosso chão, as nossas casas de axé, para mim, sempre foram espaços de aquilombamento urbano, espaços de resistência, porque preservam uma sabedoria, uma filosofia e uma construção sociopolítica de valorização do ser social e de culto aos orixás e às divindades, inquices, vudunces, a defender aí da tradição. Então tem um elemento, professor, que eu gosto muito de falar, é que a Casa de Orixá, por ter essa riqueza trazida pela diáspora e que resistiu, enfrentou ditadura militar, enfrentou perseguição e enfrenta até hoje as manifestações do racismo religioso, é o nosso dever ter compromisso coletivo com a sociedade. Primeiro, pela nossa riqueza, que não é a riqueza capitalista, é a riqueza que traz para o ser social e potencializa a nossa herança ancestral, que traz valores ontológicos, históricos, como a solidariedade, como o respeito, como a ética, como a justiça, como a equidade, que todas essas palavras que eu trouxe estão ligadas às nossas divindades, aos nossos orixás e ao nosso sagrado. O nosso sagrado é o único culto que cada ritual que nós fazemos, nós renascemos. Desde um banho que o sangue nos traz, até o obi-orobô que a gente oferece para os nossos orixás, ele tem um significado. E esse significado é a riqueza histórica, esse significado é a tradição, e esse significado é a sabedoria ancestral que o racismo religioso bolsonarista quer acabar, quer aniquilar. Então nós temos a tarefa não só de cultuar os orixás para a nossa vida, mas pensar a vida da sociedade, pensar a vida das aldeias, pensar a vida dos nossos coletivos e pensar a vida e a mudança social e radical dessa sociedade. Porque o nosso culto é anterior à sociedade capitalista, é anterior ao desenvolvimento desse ethos individualista. O nosso culto é o culto coletivo,
As nossas casas de axé são espaços abertos, inclusive para a diversidade humana, inclusive para o fortalecimento do ser social. Quantas casas de axé recebem mães, mulheres que perderam seus filhos, ou pelo tráfico ou pela polícia? E essas casas fortalecem. Uma outra questão importante que a casa de axé traz é a valorização da dimensão de gênero, né, Babá? A valorização não só da mulher como pessoa, mas entendendo que cada mulher que está na Terra, ela é a continuação viva das nossas ancestrais, que são os nossos orixás. Então, o que te dizer, se não da importância do envolvimento político? Porque se eu quero uma sociedade melhor, ela não pode ser só para mim individualmente, ela tem que ser para todas e todos. E pai, olha só, o senhor que está mais envolvido, né? Está mais próximo da política, nesse sentido, né? No sentido, todos nós, né? Somos seres políticos e devemos ser, é óbvio. Mas o senhor está mais próximo, né? Porque o senhor está na condição de candidato, né? Está na condição de candidato. E como é que o partido lhe recebe? Como é que é essa? Porque também é uma experiência nova, né? O senhor tem um discurso, o senhor pega a epistemologia, que eu chamo de epistemologia de terreiro, e aplica a política. O senhor leva esses sentidos, esses saberes pretos ancestrais, essa magia preta, e o senhor leva para a política, não é? E é fundamental que leve, porque na minha cabeça o projeto humanista europeu fracassou, o cristianismo fracassou, a branquitude fracassou, né? Tudo, para mim, na minha cabeça, eles fracassaram. Eles continuam insistindo, só que fracassaram. E como que essa política partidária, né? Estou falando a política de um grupo, né? Um partido é um grupo, né? É um grupo com as suas especificidades, não é? Com a sua ideologia, com a sua história, e está tudo bem para mim. Não é uma crítica, é apenas uma questão mesmo. Como é que está sendo levar? E eu acho importante, né? Por isso que o senhor tem todo o meu apoio, porque de verdade eu quero que as pessoas negras de terreiro vivam como pessoas negras de terreiro. Então, elas façam política a partir do terreiro, elas se alimentem a partir do terreiro, elas se curem a partir do terreiro, elas combatam o racismo a partir do terreiro. Eu tenho um movimento ativista de naturalização dos saberes de terreiro, dos saberes tradicionais, pretos. E eu estou chamando de terreiro um pouco tudo que é afrodiaspórico. Eu não estou dividindo nada. Como é que é essa experiência intramuros, politicamente, pai? Então, primeiro, eu estou candidato numa chapa coletiva chamada Quilombo Periférico por uma São Paulo sem racismo, né? A nossa candidatura é uma candidatura que foi construída justamente por conta das nossas militâncias. A chapa da nossa cabeça é Elaine Mineiro, uma mulher preta, filha de Oiá, moradora da cidade de Tiradentes. A inscrição, né, que infelizmente o racismo é tão perverso porque cidade de São Paulo não tem, e o TSE ainda não liberou o processo de inscrição de chapas coletivas, com exceção aí a experiência muito rica das juntas, né, na LESP do Recife, de Pernambuco. É importante dizer que quando a gente sai numa chapa coletiva, como no nosso caso, com uma mulher preta, como Elaine Mineiro, com uma mulher trans, como a Samara Sóstenes, moradora da ocupação do centro de São Paulo, com a Débora, uma jovem
preta, periférica, moradora de São Mateus, com Alex Barcelos, da agência Solano Trindade, e com o Eric, Antônio Eric, chamado Eric Ovelha, militante do Bloco do Beco. A gente primeiro está fazendo uma construção coletiva. O desafio que está posto para nós é como levar a importância da riqueza da lei, por exemplo, 10.639, para a formação efetiva de nossas crianças, adolescentes, jovens. Pois o racismo na sociedade brasileira, ele afeta a vida da população negra pela desigualdade social e econômica. Os nossos meninos pretinhos e pretinhas, periféricos, porque eu sou assistente social, né? E trabalho, eu estou afastado por conta do processo eleitoral, mas trabalho, pesquiso, moro no território do Lajeado. A gente está falando que o Lajeado, ele é uma expressão de toda a sociabilidade, assim como existem outros lugares. Enquanto os nossos corpos pretos tiveram servindo a candidaturas brancas, nós não avançamos no nosso debate, pois sempre foi secundarizado. Então, essa nossa fala do terreiro, essa nossa fala de resistência e de quilombagem do povo preto, ela precisa entrar nas câmeras, precisa ganhar as ruas e as urnas. Não dá mais para a gente fazer eleição para os brancos entrarem e fingirem que defendem a pauta étnico-racial. Não dá mais para a gente fazer campanha para pessoas que se apropriam do nosso discurso e mantenham o seu privilégio da branquitude quando estão nos gabinetes. Então, nessa reflexão importante que a gente está fazendo aqui, o primeiro desafio é os partidos reconhecerem o que foi aprovado pela legislação nacional. Garantir não só a porcentagem, mas garantir o financiamento com qualidade para a população e para candidaturas da população preta, pobre e periférica. E isso é mais do que reparação de dano. Isso é o Estado reconhecendo seu papel histórico, presente, opressor dos corpos, mentes do povo preto. E a gente sempre foi silenciado, né, Sidney? A gente sempre foi silenciado quanto casas de axé. E temos, sim, grupos de axé muito vinculados a projetos de direita, a projetos de potencialização desse neoliberalismo, desse neofascismo que nós estamos vivendo no momento. E que, para mim, é um retrocesso histórico. Porque se o povo preto resistiu à colonização, se o povo preto resistiu a estratégias de invasão, historicamente, a gente está aqui falando que as casas de axé têm força. As casas de axé têm condições de viralizar, de virar o que vem acontecendo na cidade de São Paulo. Quantas candidaturas nós tivemos de candomblé nos últimos anos? É de contar nos dedos, né, Sidney? E um número muito inexpressivo. Então a gente precisa, sim, diante desse cenário, fazer o enfrentamento político interno dentro dos partidos e fazer a luta e a articulação com os movimentos sociais, com as casas de axé dos nossos cotidianos. Eu, nesse processo de campanha, tenho visitado bastante casas de orixá. E toda vez que eu me apresento como babalorixá e que eu componho uma candidatura coletiva quilombo periférico, eu tenho sido bem recebido. E que esses bem recebimentos se transformem em axé e se materializem na expressão do voto. Porque nós precisamos eleger candidaturas que debatam o direito, inclusive, da manifestação de culto, o direito do abate animal, o direito da segurança alimentar e nutricional dos terreiros, o direito de não sermos cerceados ao bater nossos tambores manhã, tarde, noite e madrugada. Porque nesse cenário que nós vivemos de avanço,
do capitalismo, por exemplo, áreas que eram mais afastadas estão bastante urbanizadas, inclusive cidades, né? Inclusive cidades. Então, o nosso compromisso é fazer a denúncia a essas opressões. Eu gosto muito, não é, de uma... eu tenho por hábito, né, ser muito cauteloso, e eu confesso que eu sou um otimista de plantão. Então, eu confesso que eu estou bem otimista com esses 272, com essas 272 mil candidaturas negras. A gente sabe que não estamos totalmente contemplados como negros, como escurecidos e como pessoas de axé nessas 272 mil candidaturas, mas tudo bem. Nós precisamos entender também, e eu gosto muito de uma fala do professor Silvio de Almeida, que é que no Brasil existe uma fábrica de produção do desejo de ser branco. Então, o desejo de ser branco ele é produzido pela política, pelo capitalismo, pela escola, pela universidade. É muito difícil querer ser negro diante de uma força, não é, que diz a todo momento, diz não, né? Quer dizer, uma força que evidencia que ser branco é bom, não é? Quer dizer, foi o branco, não é? O branco que nos nomeou, não é? Quer dizer, quem que inventou o negro? O negro é uma invenção branca. É uma invenção branca, não é? O negro, né? E eu gosto muito de uma fala da Cida Bento, que ela diz o seguinte, que ninguém fala na herança negra relacionada aos brancos. A herança negra é sempre relacionada a nós. Então, nós temos uma herança negra da escravidão, da escravização, da dor, do sofrimento, uma herança negra da vadiagem, né? Uma herança negra que nós não gostamos de trabalhar, que nós somos vadios, que nós somos incompetentes. Mas ninguém fala da herança negra relacionada ao branco, que, veja, e esses dias eu estava observando, professor, pai, não aparece no livro didático um branco segurando o chicote. Não há herança negra relacionada aos brancos. Foi apagado, foi totalmente apagado. O branco não fez nada. O branco, ele não foi... não nos escravizou, ele não foi cruel, ele não foi satânico. A herança negra não fala do branco. Por que eu estou dizendo isso? Não é? E aí, eu estou otimista, né, com essa... me parece que a gente nunca teve esses números de candidaturas negras, é alguma coisa inédita, então Exu está fazendo o mesmo erro virar acerto. O senhor está otimista, pai, com esses números? Sim, apesar que a gente tem que entender que tem projetos em disputa, né? Tem um projeto nosso, que é pan-africanista, e tem um projeto nossos, né? E tem um projeto dos brancos e que tem se utilizado de algumas candidaturas negras para manter o seu privilégio. No nosso caso, é uma candidatura preta genuína, né? Do movimento negro, de articulações de movimento negro, de articulações de movimento negro periférico. Porque nós sempre estivemos na luta
Por exemplo, eu sou aqui do Lajeado, milito aqui, trabalho, pesquiso, enfim. Fui diretor do Conselho Regional de Serviço Social durante 6 anos, onde a gente pautou uma campanha de assistentes sociais no combate ao racismo. A gente sempre teve no nosso local de luta e de fala, até tentando romper com o silenciamento e romper com essa branquitude. Nós sabemos de candidaturas pretas que são desfavores ao nosso povo. Vamos pensar aí no passado o prefeito negro que nós tivemos na cidade de São Paulo, que mandava a polícia prender os ambulantes, né? Enfim, que desviava recurso da assistência social de uma política pública para os seus benefícios próprios. Então, o nosso compromisso quanto quilombo periférico, primeiro, é da luta antirracista de forma incondicional, junto com os movimentos sociais. O nosso futuro, que a gente deseja, nosso gabinete, por que não, ele vai ser um gabinete aberto para o diálogo dos movimentos sociais, majoritariamente os movimentos sociais negros combativos, que fazem denúncia e enfrentamento desse sistema opressor. Nós sabemos que essa questão da branquitude é um desafio que está posto. Por isso que a gente luta contra o racismo, né? Porque o racismo é tão perverso que faz com que entre os nossos pares haja a reprodução dele. Haja o desejo do embranquecimento. Haja o desejo da luta, da manutenção da branquitude, do sincretismo e do ecletismo, né? Então nós temos como tarefa política coletiva denunciar o racismo, não se silenciar, não parar os nossos tambores, não parar as nossas vozes, não parar nossos corpos, mentes e corações, porque vivemos um Estado que é genocida. E quando ele não mata na bala, ele mata no epistemicídio, ele mata no processo de embranquecimento, e mata também no processo de cooptação, de tentar fazer alianças, né? Quando a branquitude burguesa, fascista desse país, capta um negro para colocar na Fundação Palmares, é um desfavor para o nosso povo. Assim como o quadro que você trouxe, né, professor? Aqueles quadros da escravidão que a gente é sempre o negro chicoteando o outro. Parece que a figura do opressor nunca foi presente. Ela é presente, cotidiana, silenciosa e estratégica. E ela nos mata. Então, contra esse projeto de morte que a gente está indo disputar essas eleições. Indo disputar um projeto de defesa de uma cidade sem racismo. É óbvio que a cidade sem racismo a gente não vai conseguir sozinho. A gente vai conseguir uma cidade sem racismo em conjunto e articulado com as nossas forças, porque a gente é 53% da população. Precisamos virar o jogo da história nacional. Eu quero na próxima eleição ver uma cara preta para a presidência da República. Uma cara preta para a presidência da República, para mim, significa a disputa contra-hegemônica antirracista fundamental. Como eu quero ver na próxima eleição para a cidade de São Paulo, mais candidaturas pretas. Eu quero ver uma mulher preta prefeita dessa cidade. É isso. Desculpa, olha só, olha só, o senhor tem trabalhado, né? O senhor é da área de assistência social, e aí, não é, o senhor desenvolveu uma pesquisa, não é, nessa área. E aí eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós essa história, nos contasse com que o senhor trabalhou, o que o senhor acessou. Conta um pouquinho para a gente conhecer essa jornada também, esse desafio, que também é um desafio. Sim, primeiro dizer que para a gente entrar na academia pública é sempre com muita luta e resistência, porque a gente que é periférico não tivemos os mesmos privilégios educacionais que a população branca. Mas que foi um prazer ter feito
o mestrado não só pelo enfrentamento do Estado, porque eu fui estudante na Universidade Federal, no momento de golpe do Estado brasileiro, né? Foi logo que aconteceu o golpe, o Temer tinha feito toda aquela merda que ele fez, como a gente costuma dizer, e eu entrei na Unifesp. E aí foi as primeiras bolsas que o governo Temer cortou, foram a bolsa para os estudantes cotistas. E eu tive que ser o estudante trabalhador, porque eu não tive bolsa da CAPES para fazer o meu mestrado. Mas eu discuto o genocídio da juventude negra. E eu pesquisei o território de Cidade de Tiradentes, Lajeado, Itaim Paulista e Guaianazes. Pesquisei subdistritos, né? Durante a pesquisa, a primeira questão que eu aponto é que há uma ocultação dos dados reais e do quesito raça-cor pela Secretaria de Segurança Pública da cidade de São Paulo, do estado, né? E segunda questão que para mim ficou muito nítido, há também uma ocultação dos óbitos pela Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Tanto é que se você entrar hoje no site da Secretaria, os dados não estão atualizados das mortes violentas. Isso é grave. Quando eu oculto o real, eu estou compactuando. E aí, como vai dizer o Silvio de Almeida, o racismo estrutural, ele também tem uma dimensão político-institucional. Então, quando os representantes do nosso poder fazem a escolha de ocultar, ele está contribuindo com a proliferação do racismo. É justamente dessas práticas que a gente quer combater. Eu trabalho com crianças e adolescentes na periferia. Fui conselheiro tutelar durante 6 anos aqui no Lajeado. E uma das coisas que me chamava muito a atenção era por que as denúncias vinham majoritariamente no nome das mulheres pretas e no nome das meninos e meninas pretos. Porque ainda são os nossos meninos pretinhos e pretinhas que sofrem o racismo estrutural e institucional. E aí, durante a pesquisa, eu entendi que o genocídio não é só a morte, porque a morte é um resultado de toda uma construção racista, que quando não dá na morte, dá na institucionalização em massa. Hoje, na nossa cidade de São Paulo, nós temos mais de 118 serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. E cada um deles tem 20 crianças. Se a gente multiplicar, a gente tem quase 20 mil crianças acolhidas, mais de 20 mil crianças acolhidas na cidade de São Paulo. É muita coisa. É muita coisa. E se a gente for pegar os dados do Conselho Nacional de Justiça sobre os inadotáveis, né? As crianças negras são as crianças que são destituídas do poder familiar e que ficam acolhidas por vezes, por anos. E o que está previsto na lei, que tinha que ser o mínimo 2 anos, passa a ser 8, 6. Tem criança que entra bebê no serviço de acolhimento institucional e sai aos 18 anos de idade. Isso sim é uma materialização concreta de um projeto racista. E eu quero falar da tese da minha querida amiga Márcia Eurico, que traz o quanto que o racismo dentro do serviço de acolhimento se materializa na ausência de cuidado da criança e do adolescente. Então, diante desses elementos, é o nosso papel e a nossa tarefa política denunciar essa opressão histórica. É inadmissível a cidade de São Paulo não ter um programa municipal de enfrentamento ao racismo na infância. E isso é uma pauta que a gente está defendendo contra o quilombo periférico. É inadmissível na cidade de São Paulo não ter um programa de enfrentamento ao feminicídio, porque a questão da violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes já começam pelas mulheres, porque as mulheres pretas são as que mais sofrem violência doméstica.
e já começa no útero. Então, se a gente tem isso muito nítido, é nossa tarefa. Porque nós somos cultuadores da Mãe Terra. Se eu cultuo a Mãe Terra, é meu papel. E aí não meu individual. Mas é nosso papel coletivo respeitar os corpos e reconhecer a importância da liderança das mulheres, dentro e fora da casa de Axé. A mulher preta não serve só para ser Yalorixá e Ekede. A mulher preta serve para ser também um sujeito político. Também um sujeito que faz decisões. Pai, olha só, enquanto o senhor falava aqui, estou muito impressionado com essa aula. As pessoas aqui estão mandando um salve, estão agradecendo, não é, pelo nosso reencontro. Eu costumo dizer que são sempre reencontros, nunca são encontros. E eu estava pensando aqui, não é? Por que, assim, duas questões, né? Quer dizer, duas questões em uma só. Um primeiro ponto, por que a branquitude nos teme tanto? Né? Quer dizer, aí eu falo nos teme enquanto descendência negra, enquanto pretos, né? Enquanto escurecidos. Por que a branquitude nos teme tanto? E como é que a gente vai, não é? Como é que a gente vai com a nossa magia preta reverter tantas barreiras criadas para a nossa existência, não é? Quer dizer, porque nós estamos falando de memórias existenciais, estamos falando de magia existencial, nós estamos falando de existência, não é? Então, por que somos tão temidos? E também, não é? Quer dizer, como é que a gente vai, em alguma medida, reaver a nossa magia preta, a nossa força, para destruir tanta barreira construída ao longo desses 350, 400 anos? A gente tem que criar um grande Orum aqui no Aie. Acho que esse é o projeto que a gente sempre tem que fazer, né? Tem que ter como horizonte uma terra onde a gente possa viver como pretos e pretas dignamente. Isso só vai se dar por meio das lutas sociais. Não basta a gente só eleger o quilombo periférico, mas é importante acompanhar, é importante trazer denúncias, é importante trazer demandas. Qual que é o papel do legislativo no município? Criar leis, fiscalizar o funcionamento das políticas. Uma das questões que a gente precisa fiscalizar de forma urgente e emergencial na cidade de São Paulo é o funcionamento desse processo de terceirização das políticas sociais. Precisamos denunciar a terceirização e a precarização das políticas sociais. Porque a terceirização, ela precariza a qualidade do atendimento, precariza, inclusive, o financiamento. Segunda questão importante, a gente só faz coletivamente. Todas as revoltas pretas foram construídas coletivamente. Os quilombos, como de Dandara e Zumbi, foram espaços de resistência, de auto-organização e de preservação da vida, mas também espaço de denúncia ao sistema colonial. Os quilombos no presente, existentes, são espaços de preservação e também de denúncia. Então a gente precisa, quanto movimento negro, trazer o axé da comunicação de Exu e construir propostas e denúncias às situações do racismo, como foi o caso do Ricói, no mercado Ricói, que o movimento preto da cidade de São Paulo foi todinho para a porta daquele mercado, fazer ato, fazer denúncia, fazer fala, se colocar como sujeitos políticos no enfrentamento ao racismo. Assim como o movimento negro se posicionou nacionalmente
contra a situação de exposição da nossa grande pretinha lá do Espírito Santo, que os grupos neopentecostais queriam proibir dela fazer o processo de aborto legal. Então, nós precisamos estar fortalecidos. Nós sabemos que tem hoje a Coalizão Negra por Direitos, um espaço que reúne várias organizações negras e que tem feito um trabalho fundamental de articulação das pautas do movimento negro. Não é só um movimento, são vários movimentos negros denunciando a situação de opressão. E a gente precisa entender que a dimensão do enfrentamento ao que nós estamos passando é coletivo. Se é coletivo, precisamos criar estratégias coletivas. E as estratégias coletivas também são políticas, também são denúncia e também são resistência. Maravilha, maravilha. E nós temos tudo isso, não é, pai? A partir das nossas comunidades, não é? Dos nossos povos e comunidades tradicionais de terreiro, nós temos tudo isso, não é? Quer dizer, todos esses saberes, toda essa força, toda essa magia, não é? Nós temos tudo isso, não é? Quer dizer, a gente só não... É que nós temos tudo isso despotencializado pelo racismo mesmo, não é? Quer dizer, o racismo é uma força estrutural, avassaladora, destrutiva, cruel. Nós sabemos disso, nós sabemos bem disso, não é? E como qual é o senhor já falou um pouco, mas enfim, né, nós estamos aqui em plena campanha preta, e nós estamos em campanha preta, e o senhor já falou um pouquinho, mas essa experiência dos mandatos coletivos, não é? Quer dizer, me parece... Veja, né? Quer dizer, veja como a gente consegue resistir, não é? Quer dizer, mesmo São Paulo, não é? Enfim, não assumindo isso de modo legítimo, a gente ainda consegue se organizar, né? Quer dizer, é uma experiência bastante positiva e que, em alguma medida, diz, olha, nós podemos, mesmo com a resistência, não é, de um sistema que não nos quer lá. Então, esse é o primeiro ponto. Mas nós estamos em plena campanha, não é? E esse é o nosso interesse. Eu fico muito incomodado, fico bastante incomodado quando o auto-ódio, não é, toma conta dos negros e eles começam a assumir um discurso branco, inclusive, de que precisa ver direito. Mas eles nunca viram direito quando votavam nos brancos. Agora, quando é negro, precisa ver direito. Não basta ser negro e de axé. E tudo bem, não basta, mas esse discurso é uma reprodução do pacto narcisista da branquitude. É uma reprodução. Porque nunca se aplica esse discurso de um alto nível de seletividade, né? Quer dizer, vota-se no branco apenas pela foto. A vida toda foi assim. Então, eu fico bastante incomodado e eu tenho vontade eu não sei se tiro a roupa, saio correndo, se eu grito, se eu dou 3 tapas na cara da pessoa. Eu falo, porra, mas que parte que você não está entendendo, não é? Que nós não estamos representados no legislativo, no judiciário, no executivo, nós não estamos lá. Mas que parte que você não entendeu? Então, tudo bem, a gente ainda vai ter problemas, mas tudo bem, pelo menos a gente precisa dar uma escurecida nesse cenário. É isso que me interessa. É claro, nós queremos uma política eficaz, é óbvio que nós queremos. Então,
como eu disse que nós estamos em plena campanha, nós temos cerca de 9 minutinhos, pai. A conversa deliciosa, né? Abençoada, literalmente, por Exu, e a conversa voou. Que bom que ela voou, não é? E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais do projeto, do mandato coletivo, que o senhor nos contasse mais sobre essa construção. E nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Axé. Somos dois homens de Xangô, né? Somos filhos do rei. Cabexi, Xangô, Luco, Babami. Tem uma dimensão que eu sempre gosto de trazer nas nossas reflexões. Quando eu pontuo que tivemos irmãos que fizeram desses serviços, não é reprodução do discurso narcisista, não, meu irmão. É porque nós tivemos irmãos nossos que, quando estiveram no poder, traíram o nosso povo. E a gente tem que apontar. Tem que apontar. Tem que apontar até porque é um desserviço. A gente tem um vereador que tem aí em São Paulo, não vou falar uma questão de ética, que aprovou uma lei contra as cotas. É um desserviço. É contra o povo preto. É um narcisista. É um fratricida, irmão que mata irmão. O quilombo periférico é uma candidatura coletiva, genuinamente preta, dos movimentos sociais, orgânica, 50020, para ficar registrado na mente, nos corações de cada um e cada um de vocês. O nosso projeto é construir e lutar por políticas sociais efetivas para a cidade de São Paulo. E majoritariamente para o povo preto, pobre e periférico. A gente está cansado de ir para as ruas, fazer movimento, mas não ter representante da gente no executivo para poder pensar, para poder organizar, para poder executar o funcionamento das políticas. Assim como no legislativo. Quantos vereadores pretos a gente tem na cidade de São Paulo que defende a causa preta? Nas últimas eleições. Não tem, né? Não tem. Exato. É justamente por não ter esse lugar que a gente está disposto a fazer essa disputa de forma acirrada e comprometida. Nós somos pessoas da periferia. Não estamos indo disputar dinheiro, não estamos pelo dinheiro. Nós estamos indo disputar um projeto de uma São Paulo antirracista, onde o direito à cidade seja para todos. Uma das nossas lutas fundamentais é a educação. É inadmissível a terceirização da educação na cidade de São Paulo. Os filhos das mulheres pretas vão para 6 conveniadas em espaços como a minha casa, que cabe 5 pessoas, daí fica 120 crianças pretinhas lá. Mais de 8 horas por dia. A nossa luta é pela qualidade de uma educação pública, laica, porque mesmo com todo o avanço da luta da laicidade, ainda é cantado em formatura de pré-escola e hino religioso. Isso é uma violência racista e que a gente tem um papel de denunciar. Outra questão importante que a gente está aí pautando é a necessidade de uma construção de uma escola de referência étnico-racial na cidade de São Paulo. De ter escolas na Zona Leste, na Zona Sul, no centro, na Zona Norte, na região sul do oeste da cidade. Porque precisamos de escolas que valorizem e que tratem a dimensão étnico-racial desde a infância de nossas crianças e adolescentes. Outra questão importante e fundamental é a articulação com os povos tradicionais indígenas. Nossos irmãos do Jaraguá estão abandonados por esse Estado. Inclusive, lutar pela efetividade da política de saúde da população preta. O nosso povo preto está morrendo porque não tem remédio na cidade de São Paulo. E o remédio que é dado é um remédio genérico. Tem especificidades de medicamento para a população negra que ainda não chegou no Brasil. A gente precisa pautar isso.
A pessoa está tomando captopril e infarta. Como assim está tomando captopril e infarta? Entende? Tem especificidades da saúde da população negra que sempre foi abandonada pelo Estado, porque nunca olhou de forma efetiva os direitos sociais e políticos da nossa população. Então, o nosso projeto coletivo e visionário, sim, e não é romântico, é real. Ele é um projeto que está disposto a construir, com você que está aí na nossa live, uma proposta efetiva de política social. Vamos pensar a economia solidária. Vamos pensar os produtores periféricos. Na periferia a gente tem cineasta formado, jornalista, pedagogas, enfermeiras. Outra defesa que a gente tem é do concurso público. Da estruturação dos órgãos que garantem proteção à criança e adolescente. Ampliação das políticas públicas e do financiamento. Uma das nossas lutas vai ser enfrentar e tentar tomar aí a Comissão da Criança e Adolescente na cidade de São Paulo, que está na mão dos brancos, que não consegue entender a dimensão do racismo da infância. Inclusive o financiamento. Não tem financiamento na cidade de São Paulo para o enfrentamento do racismo da infância, como eu disse anteriormente. Temos como proposta também um processo de capacitação dos conselheiros tutelares nas relações étnico-raciais e de estruturação dos conselhos tutelares, que são defensores dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Além do processo de fiscalização do financiamento, do funcionamento das políticas. Tá, saiu 30 milhões da prefeitura para construir creche. Onde está esses 30 milhões? Qual a empresa que foi licitada? Essa empresa é de quem? Esse é o papel do executivo. Esse é o papel do legislativo. Olhar o funcionamento da política. Então, o nosso compromisso é um compromisso com o nosso povo, o nosso legado. É para o fortalecimento das economias de quebrada, dos atores de quebrada, nosso povo da cultura. Nós queremos lutar por 3% de financiamento para a cultura, 10% de financiamento da lei municipal, do recurso municipal para a política de educação, 10% para ações de enfrentamento ao racismo. Nós não temos mais uma secretaria de promoção da igualdade racial na cidade de São Paulo. A gente quer a retomada de uma secretaria para fazer articulação política, para fazer debate político, para fazer enfrentamento político nas nossas comunidades. Então, é nosso papel pensar coletivamente. E aí você que está aí assistindo a gente, essa live, vem com a gente construir nosso quilombo. Semana passada, na última sexta-feira, teve uma plenária lindíssima com as mulheres, falando da importância do enfrentamento do racismo e sobre o cuidado dos corpos das mulheres. Dê uma olhada na nossa página, @Quilombo Periférico, assista as nossas lives, venha construir com a gente essas propostas, porque a gente constrói junto, porque a nossa cabeça pensa onde os nossos pés pisam. E as 6 pessoas que estão candidatas na chapa Quilombo Periférico são pessoas que pisam e que vieram, que nasceram e que cresceram na periferia. Então, Baba Sidney, qual que é o quero número, finalizar. pai? Número 50020. 50020. 50020. Quilombo Periférico. Quilombo Periférico 50020 é o Instagram. @Quilombo Periférico 50020. Pai, E aí a gente quer agradecer. Muito obrigado. Que conversa deliciosa. Muito obrigado pela disponibilidade, pela aula de política. Precisamos de aula de política. E muito obrigado. Xangô mesmo deu em dobro. E Axé. 50020. 50020. Quilombo Periférico. Quilombo Periférico. Axé. 50020. Vou fechar aqui. Fabiana está aqui conosco. Vou encerrar com Bravum de Elebará, de Fabiana Cosa. Laroye.
Laroye. Exu mesmo, vá na frente. Laroye. Laroye. Um abraço, pai. Axé. Vocês continuem aí, que nós temos Ekede Joyce, diretora escolar no município de São Paulo. Vocês continuem aí para o nosso segundo Gritos de Encruzilhada. Vou encerrar essa live e vamos abrir. Laroye Exu! Senhor da alegria, rara, dono do corpo que samba, Oxupá, o elevar. Hoje o ebó é duplo. Vamos levar um ebó duplo para a encruzilhada. Laroye, Bo, Exu, Odara, Senhor da alegria, rara, dono do corpo que samba, Oxupá, o